Boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aberta. Toda segunda-feira estamos aqui às 19h19 para bater um papo, aquele bate-papo rápido de 20 minutinhos para a gente conversar um pouquinho, assunto bem pontual, para dar só uma provocada, uma refletida. Seja muito bem-vindas, meninas que estão chegando. Nós estamos por aqui, eu e a nossa mascotinha do nosso perfil. Vou pedir um favor para vocês que chegaram. Isso, já tem gente clicando aí. Clica aí nesse coraçãozinho aí pro Instagram entender que é um conteúdo bacana e que ele pode mostrar aí para mais pessoas. Andréia, seja bem-vinda. Oi, Gabi, aqueles minutinhos potentes, rapidinhos, provocadores. O meu objetivo dessa aula de toda segunda-feira são 20 minutos para a gente conversar. O objetivo não é de aprofundar o assunto, mas de causar aí uma reflexão em vocês. Seja muito bem-vindo vocês que estão chegando agora. Boa noite, Silvia. Vocês, tem meninas aqui na live que estão no grupo VIP, que são meninas que compraram aí o curso da leitura e escrita de Espaços Potentes e tem aí um grupo, um contato aí direto comigo, mais meninas do grupo chegando. E eu disponibilizei hoje mais um bônus do curso que é sobre o ambiente alfabetizador. E eu já estou aí propondo um encontrinho extra para a gente conversar sobre. E hoje o que eu trouxe para falar no geral aqui com vocês do meu perfil. Oi, Mayara, seja bem-vinda, boa noite. O que eu trouxe para conversar com vocês é sobre o ambiente alfabetizador, no sentido de analisar, de refletir se a nossa sala de aula, se o espaço da nossa escola é um espaço potente de leitura e de escrita. Quando nós falamos de ambiente alfabetizador, nossa, tem aí muitas, tem uma galera aí, Edna, Inês, Simone, Silvana, Andréia, turma do Pursine, Silvana, arrasando, hein, Silvana? E Cópio, marcando presença, uma alegria, meninas, ter vocês aqui. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. E aí, a gente, para falar de ambiente alfabetizador, a gente poderia aí falar dias e dias. Mas eu quero trazer uma reflexão para vocês, porque a gente tem conversado muito sobre os espaços, né? Este curso que eu tenho, que está aí disponível, fala destes espaços, mas o espaço, a nossa escola, a minha sala de aula, com os meus alunos, minhas pupilas, amo esse grupo, que legal, Silvana, fico muito feliz. Esse nosso espaço reflete a história daqueles que habitam. Gravem isso. O espaço reflete a história daqueles que habitam. Então, como que está esse espaço da sua sala de aula? Ele está refletindo, ele tem marcas de vocês que habitam este espaço? Então, quando eu falo essas marcas, Loris Malaguzzi, muito sábio e que eu gosto muito, ele fala que as nossas paredes são a nossa segunda pele. Olha que sério, que profundo isso. Então, como que está aí a sua sala de aula quando nós falamos das marcas que você está deixando enquanto adulto
e as marcas das crianças. Lembrando que a gente está dando esse foco na leitura e na escrita. Então, vou trazer algumas reflexões aí para vocês, que você vai refletir aí na sua sala de aula e, consequentemente, aí na sua escola. Na sua sala de aula, você tem marcas, mais marcas sua, do adulto, ou marcas das crianças? A mesma reflexão para a sua escola, espaços externos, todos os espaços da escola. Tem muito mais marca do adulto, eu digo também de grafia, ou marcas das crianças. Então, lembrando, guarda essa frase aí da Odaline: o espaço reflete a história daqueles que habitam. Como que está o seu espaço? Então, como que está a sua sala de aula? Como está a sua escola? Quando a gente permite esse espaço refletir realmente sobre as características daquela turminha, sobre as características daquela comunidade, daquele grupo, é quando a gente entra numa escola e a gente vê identificações com as letras das crianças, as nossas crianças pequenas. Grazi, você tá aí? Beijo! As nossas crianças pequenas, falando de grupo etário agora, elas podem e devem participar desses registros e dessas marcas no cotidiano da nossa escola. Então, quando a gente entra numa escola e a gente vê uma placa de identificação com marca das crianças e não marcas dos adultos, eu sei que tem algo aí que é enraizado em nós, que a gente curte um papelzinho colorido, uma bordinha, um papelzinho, digitar no papelzinho colorido, bonitinho, curte. Agora, graças a Deus, está acabando. Mas eu acho que a gente está aí no tempo que a gente era do papel crepom, dos bordados, dos babados, dos murais. A gente traz isso, né, muito forte na educação infantil. E aí, quando a gente vê, a gente perde o controle. E a nossa sala, a nossa escola, tem muito mais marcas dos adultos do que das crianças. Então, eu vou dar alguns exemplos simples aí do cotidiano. A gente precisa identificar no refeitório o cardápio do dia. Aí a gente tem maior trabalho, vai lá, digita, faz bonito, põe uma borda bonitinha, ou já imprime naquele papel Lumi Paper, aqueles papéis coloridos, lindos. Mas por que nós não pedimos a participação das crianças para escrever este cardápio e deixar no refeitório, por exemplo? Por que precisa ser a nossa letra? Por que precisa ser nem a nossa letra? Por que a gente precisa imprimir? As crianças precisam ter contato com a grafia de como ela é, como ela vai escrever, não a letra impressa. Isso é mais, as crianças têm muito mais dificuldades, principalmente na grafia aí de algumas letras, do impresso e do realmente como nós fazemos, como os algarismos também. E aí a gente tem uma preocupação estética, que é nossa, do adulto, que é cultural, que é brasileiro, de deixar tudo bonitinho, tudo impresso, tudo bonitinho e em todas as marcas do adulto. Eu preciso identificar algo no mural, o mural externo, o mural interno. Eu vou lá, imprimo, ou eu vou lá e escrevo à mão. E por que não? Estou falando aí dessas crianças pequenas, por que não elas escreverem? Por que não a gente contar com a participação delas? Então, como que está a sua sala de aula em murais, ou o que você produz para a sua escola? São marcas dos adultos ou
são marcas das crianças? São as letras das crianças ou são as letras impressas? Opa! Voltei! Que dá o maior trabalho para a gente imprimir, para a gente preparar, ou a gente está aí deixando a marca das crianças. A Silvana colocou aqui, amo ver as crianças comunicando seus afazeres. E se a gente permitir essa participação das crianças, além do significado que isso traz para elas, né? Então, para você refletir aí neste espaço e mais uma perguntinha aí para te provocar. Como que você então garante a participação das crianças nesse cotidiano? É você que faz, é você que precisa escrever, você que precisa preparar, ou você permite essa escrita? Criança pequena, quando a gente fala de leitura e escrita, ela precisa ter o contato diário com a leitura e com a escrita. Ou seja, as crianças pequenas precisam utilizar da escrita diariamente. Mas isso não é a gente sistematizar em atividades isoladas e a atividade agora para fazer lista disso, para fazer lista daquilo. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando dela produzir algo com significado. Por exemplo, escrever o cardápio para deixar exposto lá no refeitório para as outras turmas, fazer a lista do nome dos amigos que vieram hoje, porque a professora depois precisa marcar a presença no diário, por exemplo, identificar a produção que ela fez. Então, como que você está garantindo? Isso são em ações simples. Quando a gente permite que a criança deixe as marquinhas, né, que a gente fala dela, a gente não precisa de muito para isso, mas a gente precisa garantir essa participação. E aí, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Já avançamos muito na questão imagética, usamos desenhos das crianças. Isso, Edna, perfeito. Nossa, eu acho que isso aí foi um avanço. Estamos ainda no processo, né? De permitir que sejam as produções dos desenhos das crianças, da produção artística da criança, mas a gente precisa ter isso também relacionado à escrita. Você colocou aqui embaixo, mas precisamos ter o mesmo zelo na questão da escrita que identifica algo. E isso, gente, é algo muito cultural nosso, dessa preocupação de estética, de digitar, de imprimir tudo e de deixar tudo bonitinho aos nossos olhos dos adultos, né? E não aos olhos das crianças. As crianças da minha sala, Inês, identificaram seus potes e gavetas. Perfeito. Olha as amigas aí, a Edna tá elogiando a Inês. É uma delícia ver as identificações na sala da Inês. Isso que eu ia falar agora, Inês. E quando a gente fala de ambiente alfabetizador, essa outra possibilidade é essa identificação. Por exemplo, a gente tem identificado o lugar que é para guardar as produções, por exemplo, o pote para guardar os pertences individuais ou os lápis. E por que a gente precisa antes ter aquele trabalho de digitar tudo antecipadamente e não garantir que essa criança possa identificar? Quando a gente fala das crianças menores, né, a gente não fala de crianças pequenas, e falando dessa identificação dos seus pertences, não falo só para crianças pequenas, eu falo para as crianças menores também, que não necessariamente ela vai utilizar a escrita convencional, mas que ela pode identificar o pote dela, a caixa dela, a gaveta dela,
da maneira que ela desejar. Então, quando a gente permite isso, o nosso espaço vai refletindo e vai deixando marcas dessas pessoas, dessas crianças que habitam este espaço. E parece que é algo tão simples, mas se a gente não parar para organizar e permitir isso, quando a gente vê, a gente acaba fazendo por nós e a gente acaba produzindo nós mesmos, pedindo participação, apoio dos educadores, enfim, e não permite que as crianças tenham essa participação. Quando as crianças têm essa participação, o sentimento aí de se envolver, de pertencimento àquele espaço é outra coisa. Por isso que a gente fala que os espaços, a sala de aula, este ambiente alfabetizador, ele precisa ser construído processualmente. E aí, isso também vem desmistificar aí algo que a gente fala assim, início de ano. Eu preciso de tantos dias para deixar minha sala linda, preparada para as crianças. E na verdade não. Se a gente precisa deixar aí as marquinhas das crianças, né? Se a gente precisa aí permitir que esse espaço reflita a história daquelas crianças que vão habitar a sala de aula este ano, este espaço precisa ser construído com elas processualmente. Aquele mural ali, ele não vai ter nada, porque eu vou colocar as produções deste grupo. Depois que eu vou colocar a lista de nome, preciso colocar a lista de nome? Sim, são os nomes das crianças que habitam, vão utilizar de referência para outras escritas, mas é depois que as crianças chegam, que eu construo junto com as crianças e não deixo a escola linda e pronta e não tem relação nenhuma com as crianças. Vamos ver aqui o que mais. A Silvana me realiza andando pela escola com essas mestras. Os nossos corredores comunicam. Ai, que lindo! Como Malaguzzi fala, as paredes precisam falar. Principalmente as paredes, falando de corredor, né, Silvana? As paredes externas da escola. Seu mural, eu tenho um mural externo, por exemplo, ele precisa falar o que está acontecendo lá dentro, como o Malaguzzi diz. Quando a gente olha esse mural, a gente fala, já sei que essa professora está trabalhando com essas crianças. Então, nossos murais precisam falar, as paredes precisam falar. A Gabi, essa participação das crianças também traz aquele sentimento de pertencimento. Isso, perfeito, acho que falamos juntas, Gabi. Isso. Então tem muito mais significado. Então não adianta eu encher uma sala, falando de crianças pequenas agora, não adianta eu encher a sala, letras, algarismos, lista do nome, mural lindo, com babado ou não. Não tem relação. Só vai ter relação quando a gente permitir, quando a gente aí então garantir essa participação das crianças. Tem muito mais significado. Então, essa reflexão, olha só, a gente já está chegando ao fim, como os 20 minutos. Passa voando. Eu passo por aqui às segundas-feiras, só para trazer uma provocação aí. E o meu objetivo é sempre trazer uma reflexão para você, que você possa aí aprimorar a sua prática. Então, que você possa refletir como está a sua sala, como está a sua escola e o que você pode fazer para que as crianças deixem mais e mais marcas. Como... A Silvia não está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? As outras meninas, falem aí para mim se eu estou falando sozinha. Para mim tá no máximo. Vocês estão me ouvindo? Fala aí, sim, sim, ufa. Então tá bom. Achei que eu estava falando sozinha aqui por 20 minutos.
você possa refletir aí o que você pode garantir a mais de participação das crianças. Como que este espaço está refletindo as marcas dessas crianças que habitam este espaço. As lives eu estou deixando também depois no YouTube, tá bom? E aí, quem não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve lá, porque eu estou colocando as lives para lá também, para as amigas que não têm Instagram. E no meu curso Leitura e Escrita, que tem o link aí na bio, foi disponibilizado aí hoje o bônus do ambiente alfabetizador, que eu trouxe textos, mapa mental para a gente conversar sobre. E eu vou marcar com as meninas que estão aqui me assistindo, que são do grupo VIP, mais uma formação aí paralela de bônus para vocês, para a gente sistematizar mais sobre esse assunto. Muito obrigada a vocês que assistiram. Quem quiser compartilhar comigo, eu fico super feliz de ver o que vocês fazem na escola. Sinto falta de ver isso de perto. Quem quiser compartilhar comigo um modelo aí, falar, acho que isso que eu fiz é potente, garantir a participação das crianças, eles deixaram aí suas marcas e o meu espaço está refletindo o que essas crianças fazem, aonde eles habitam. Manda para mim no direct, as meninas do grupo de WhatsApp, vamos conversar lá, compartilha pra gente trocar mais figurinhas por lá também, tá bom? Quem não abriu ainda, quem é do curso não abriu, corre lá na Hotmart que já está lá mais um módulo bônus do ambiente alfabetizador. É uma delícia, gente, toda segunda estar aqui com vocês. Eu vou me despedindo com a minha mascotinha linda. Um beijo para vocês, descansem, porque ainda é só segunda-feira e temos ainda os dias para frente de luta. Então que Deus abençoe o seu descanso. A gente se fala, eu espero receber algumas fotinhas aí, compartilhem comigo que eu adoro, tá bom? Beijo meninas, vocês do grupo VIP, corre lá que o bônus foi disponibilizado. E se você quer saber mais do curso, lá no link na minha bio tem minha página de vendas explicando tudo que tem no curso para vocês, tá bom? Beijo meninas, fiquem com Deus, juízo, tchau!